E aí pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do Flash News semanal do canal Aconteceu em Moz. E aqui você ficará por dentro de todas as novidades dos famosos de Moçambique e do mundo todo. E já vai deixar o seu like, caso seja novo por aqui agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E vamos ao conteúdo do vídeo. O cantor moçambicano Mabermuda vai lançar o seu primeiro trabalho após se afastar do Bawito Music. O dono dos hits Nita Fakola e Mulher é uma Viagem volta a seguir a sua carreira de forma individual e promete lançar músicas que vão agitar as famílias moçambicanas. E quanto ao músico moçambicano Ivo Mael, anuncia através das suas redes sociais a sua volta aos palcos e já conta com um show agendado para o final do ano. E não deixou de agradecer aos fãs, seguidores, apresentadores e empresários que imploraram bastante para que o mesmo voltasse aos palcos. E também tivemos notícias fantásticas sobre músicas do Stuart Sukuma que foram selecionadas para a trilha sonora da série portuguesa A Impostora, transmitida pela TVI. Trata-se dos temas Cerâmica Negra e Chichutera Marabenta, sendo a primeira parceria com o músico português Luís Represas. E quanto à música do MC Roger e 20 Fingers, já começaram com as gravações do vídeo da música Verão. E o prestigiado produtor musical El Puto, responsável pelo grupo Sam Blood, autodesafiou-se a produzir 30 instrumentais em 3 dias. O desafio foi tornado público através da sua conta do Twitter, e as produções começaram na terça-feira, validado até quinta-feira do dia 19. E o resultado parou na telejornada STV. E quanto ao músico Mr. Bao, depois de fazer música ligeira por um longo período de tempo, o cantor e empresário moçambicano cria o seu próprio estilo musical designado Jungle Music. Foi durante um discurso da apresentação do seu novo disco, o artista anunciou que certas músicas que compõem o seu álbum Story of My Life não estão encaixadas na totalidade do ritmo da música ligeira, que o tornou artista de referência no país, pois dessa forma explorou mais a capacidade para poder produzir um novo estilo musical, que almeja acompanhar nas pistas de dança, entre outros eventos dentro e fora do país. E a Tamires Moyane, autora dos sucessos Mãe e Ela é Boa, a talentosa cantora Tamires Moyane abriu uma sessão de perguntas e respostas para esclarecer alguns pontos aos seus fãs e seguidores. No decorrer das perguntas, a cantora foi questionada por uma internauta qual seria a sua idade. Ela não hesitou em dizer que tem 14 anos de idade, sanando dessa forma todas as dúvidas que inquietavam vários internautas. Além disso, a Tamires também foi questionada qual seria a profissão que gostava de exercer futuramente além de cantar. Moyane disse que pretende ser uma contabilista. E o polêmico Joe William diz que foi alertado por Deus que brevemente ele deixaria o mundo dos vivos numa data que o profeta não preferiu revelar para não preocupar as pessoas ao redor. Mas fez a live para alertar que os seus dias na terra estão a chegar ao fim, porque esta é a vontade de Deus. O profeta frisou que esta declaração não tem nada a ver com a morte do zimbabuiano Ginimbi Kadungure. E agora vamos às notícias internacionais. E quanto à nova música da Ludmilla intitulada Rainha da Favela, parece que alguns dos seus seguidores não receberam tão bem assim quanto ao local da gravação do vídeo da música. E ela disse algo a respeito no seu Instagram. Confira. Tô amando os comentários, mas sempre tem aquela galera sem noção, né? Aí, tipo assim, o nome da música é Rainha da Favela. Vocês queriam que eu gravasse aonde? Tá dentro de um açougue? Dentro do McDonald's? Caralho, Rainha da Favela, tem que gravar onde? No banco? Porra!
E também saiu a lista completa dos vencedores da Afrima 2020, ou melhor dizer, 2020. Certamente, esta é a única celebração de premiações de música que dá valor da origem da música africana. Foram nomeados muitos cantores conhecidos na comunidade da lusofonia, entre eles Matias Damasio, Nelson Freitas, Anselmo Raff, Mayara Andrade, Kalema, C4 Pedro, Prodígio, Marco Êxodos e Soraya Ramos. E o prêmio de melhor lusófono da Afrima foi para a dupla dos Kalema, e eles disseram o seguinte a respeito: obrigado Afrima pelo evento e um especial obrigado a todos que votaram em nós. Parabéns a todos os nomeados e vencedores. Que a gente continue a levar qualidade e amor no que sabemos fazer de melhor. This is a classic, always on the groove. Também na mesma cerimônia, os nomeados para melhor artista da África Central, dos quais os nomes conhecidos como Mayara Andrade, Eva Rap Diva, Lilo e Soraya Ramos, o prêmio de melhor artista da África Central foi para Soraya Ramos. E ela não deixou de agradecer e disse: conseguimos. Estou sem palavra. Obrigada a todos que tornaram este sonho possível. Muito obrigada. E assim foi a primeira edição do Flash News semanal do canal Aconteceu em Moço. E caso tenha gostado do vídeo, já vai deixar o seu like, caso seja novo ou tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo, já vai se inscrever e ativando no sino das notificações. Dessa forma, você estará por dentro de todas as novidades do canal. E tchau, até no próximo vídeo.